Olá, eu quero desejar a todos nessa noite de domingo a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejar a você e sua família uma boa Páscoa, uma Páscoa abençoada em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente de todos os tempos que nós vivemos. Exatamente na Páscoa, todas as igrejas estariam nesse momento celebrando a ressurreição de Cristo com cantata, com encenação, com momentos de louvor e adoração. Mas, devido ao que nós estamos vivendo, estamos nos nossos lares. O templo está vazio, mas nós estamos usando esse canal de comunicação para levar a você uma palavra de esperança e paz. Eu espero que você esteja com a sua família, junto com seus filhos, nesse momento em que o nosso país e os nossos irmãos e amigos brasileiros estão vivendo um tempo de dificuldade, de grande expectativa. Mas a palavra de Deus vai nos falar que Páscoa é esperança, Páscoa é renascimento, Páscoa são coisas novas. E eu quero dizer a você que todo esse tempo vai passar, nós estaremos de volta em nossas casas, estaremos de volta ao nosso trabalho, estaremos de volta à congregação. E a nossa esperança é que quando tudo isso acabar, possamos estar reunidos novamente numa grande celebração de alegria, de paz, de movimento, de criança, de alvoroço, porque nós gostamos, nós amamos estar junto como família. Então você, nesse momento, cuide da sua saúde, higienize suas mãos, esteja com a sua família, porque esse tempo vai passar. É um tempo de paciência, de expectativa. Tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite de domingo de Páscoa, uma palavra de esperança, uma palavra de paz ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Ele nos traz a seguinte informação. Quando terminou o sábado, Maria, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, tinha sido removida. Essa palavra que nós refletimos e paramos um pouco para pensar sobre a Páscoa, é o momento em que essas mulheres, com seu coração voltado para o sacrifício de Cristo, porque quando lemos os evangelhos, vamos ver que as mulheres estavam na crucificação e foram as últimas a deixarem o Calvário. Quando nós observamos o sepulcro, nós vamos ver que elas foram as primeiras a se dirigirem ao sepulcro. A ressurreição de Cristo, para nós cristãos, ela é o marco central da vida da igreja. A crucificação, a morte da cruz, nos demonstra o amor de Deus pelo homem, porque até ali ele vai cumprir o seu papel, a sua missão de buscar e entregar a sua vida pelo pecador. Mas quando nós olhamos para a ressurreição, nós vamos ver a esperança nascer. A morte não havia terminado com a mensagem do nosso Messias, do nosso Salvador. Imagine você se ele tivesse realmente morrido. O que seria a mensagem do Evangelho? Seria uma mensagem de uma falta de esperança, provavelmente seria uma notícia fúnebre, uma notícia ruim. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus ressuscitou, e essa ressurreição traz para nós a esperança, porque o sepulcro é o berço da igreja. O sepulcro é o momento em que Cristo sai vencendo a morte para cumprir assim o seu papel e ser recebido pelo Pai novamente e enviar para nós o Consolador, o Espírito Santo, que viria cuidar da igreja e viria capacitar a igreja. Nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte versículo: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A mensagem central do Evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de que um renovo pode vir depois de um momento de calamidade, de um momento de dor, de um momento de morte. A ressurreição do Filho de Deus foi uma das maiores notícias, as melhores notícias para o mundo.
porque nem a morte, nem as acusações, nem a perseguição conseguiu vencer a mensagem do Messias, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de transformação. O túmulo está vazio porque ele amou a sua igreja, porque ele veio cumprir a ordem do Pai, porque ele veio se entregar por cada um de nós. E a partir do momento que ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele está levando sobre si o pecado de toda a humanidade. E quando nós observamos exatamente essas passagens, nós vemos que o cristianismo ele não é uma mensagem apenas de códigos doutrinários. O cristianismo não é apenas o momento de uma instituição se reunir, não. O Evangelho de Jesus Cristo, a igreja é aqueles que seguem não apenas não uma instituição, mas seguem uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, e ela ressuscitou dos mortos, e essa é as boas novas que a salvação produz em cada um de nós. E quando nós deparamos com esse momento de profundo amor manifesto, nós vemos que a humanidade estava perdida e foi encontrada pelo Filho de Deus, que se entregou, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a glória do Deus Pai e nos deixou um recado: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que para nós Páscoa é celebração de vida, por isso que para nós Páscoa é mensagem de esperança. Por quê? Porque o nosso Redentor vive e Ele está no meio de nós, através do seu Espírito Santo. Então por isso que quando nós nos reunimos para cantar, para celebrar em um culto público, há muita alegria, há muito regozijo, há muita satisfação, porque quando nós nos reunimos num culto, o nosso Deus, o Cristo que servimos, não está pendurado no madeiro, não é feito de barro, não é feito com uma boca que não fala, não é feito com mãos que pegam, não é um objeto para ser tocado. Não, ele está vivo e ele está no meio da igreja através do seu Espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para aqueles que faltam compreensão da palavra, nos dias de luto, nos dias de dificuldade, nos dias de aflição, é dias que temos que descansar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso Redentor vive e ele está estabelecido sobre o céu e sobre o trono de Deus. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono permanece para a glória de Deus o Pai. E eu quero compartilhar com você 3 fatos que merecem destaque nesse momento em que acontece a ressurreição de Cristo. O primeiro é que Cristo que ressuscitou é o Deus de restauração. Os mesmos discípulos que haviam dito a Cristo: olha, nós não vamos te abandonar, foram aqueles que fugiram na crucificação. Aquele que disse que não iria negar, negou. Mas mesmo diante de talvez alguns momentos de decepção, nós vemos na palavra de Deus que Cristo amou até o fim. O processo que leva Jesus à cruz e a morrer e a ressuscitar e a sair do sepulcro foi uma demonstração de amor e cumprimento da palavra de Deus. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. E aí quando nós olhamos para um sepulcro vazio, uma morte que não concretiza a sua sentença, nós observamos que Deus é Deus de restauração, é Deus de fazer tudo novo. Aquilo que estava perdido se torna nova, aquilo que se é encontrado, aquilo que estava defeituoso é aperfeiçoado, aquilo que era a morte, a notícia ruim, a notícia de um velório, a notícia de um fim de um projeto, a notícia simplesmente do desespero de alguém que perdeu os seus sonhos, nós vemos Jesus ressuscitando, Jesus transformando, Jesus voltando dos mortos e trazendo esperança novamente para os seus discípulos e para a sua igreja. Quando nós olhamos a ressurreição de Cristo, nós vemos que Cristo é um Deus de restauração. Por isso que nós entendemos que as coisas que talvez sejam mais difíceis, sejam mais complicadas, Jesus, que é o restaurador de todas as coisas, Ele pode mudar qualquer coração, Ele pode mudar qualquer realidade, Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode ressuscitar sonhos, Ele pode trazer novamente a esperança que estava perdida. Por isso que para nós, ressurreição não é o fim, mas é o início, é o berço da igreja. Talvez a notícia para os romanos foi o seguinte: olha, ele morreu, ele está sepultado, todo aquele movimento que eles estavam fazendo acabou, porque ele foi colocado dentro de um sepulcro e colocaram uma pedra na sua porta, e agora acabou o sonho, acabou os projetos.
E aí o que nós deparamos é que nem a pedra, nem a ordem romana, nem o selo romano conseguiu deter o nosso Salvador. E é por isso que para nós cristãos, não importa o que esteja acontecendo, a nossa esperança está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, a nossa oração é direcionada ao Senhor, porque Ele vive, Ele ouve, Ele atende o clamor do seu povo. O que nós podemos aprender em segundo lugar com essa ressurreição é que Cristo é Deus que vai à nossa frente. Ou seja, não precisamos temer o futuro, não precisamos pensar sobre a morte ou a vida eterna, porque Ele nos garantiu lugar, vou preparar-vos lugar. E quando nós olhamos para o futuro, um futuro incerto no Brasil, sim, um futuro incerto com essa enfermidade que tem assolado o mundo, sim, mas quando nós olhamos para todas essas coisas, para a morte, para as doenças, para as enfermidades, o que nós podemos pensar? Podemos pensar que o nosso Cristo vai na frente, porque Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O cristão não é aquele que repete doutrina ou cartilha. O cristão verdadeiro não é aquele que precisa ficar sendo empurrado, não. Ele é aquele que crê numa pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para estar conosco, estar em nossa frente, está cuidando de nós, está nos protegendo, está nos orientando. E é por isso que durante essa pandemia, que há muitas pessoas que estão apavoradas, o nosso coração descansa porque o sim, Ele é Deus, o não, Ele é Deus, o Ele ouvia a minha oração, louvado seja Deus, Ele não ouvia a minha oração, louvado seja Deus. E é esse o sentimento que nós cristãos temos, porque quando toda essa terra passar, quando toda essa vida ficar para trás, nós teremos um Salvador, nós teremos um novo céu, uma nova terra, e a Bíblia vai dizer que lá não há choro, não há pranto e não há dor. E é por isso que o nosso coração descansa, porque nem a morte pôde detê-lo, e Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E é por isso que você, meu amigo, precisa descansar o seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Há muitas pessoas preocupadas com o futuro, há muitas pessoas preocupadas com a enfermidade, não sabem o emprego, não sabem o trabalho. Se vier dias de dor, dias de sofrimento, sim, pode vir, pode acontecer, mas uma coisa nós precisamos guardar em nosso coração, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua igreja, vai cuidar dos seus amigos, dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua empresa. Se vivermos dias amargos, dias difíceis, que passamos por Ele, que vivemos eles, que viemos a encarar esses dias, mas sabendo que o nosso Redentor vive e Ele está conosco, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós precisamos entender também é que Cristo é aquele que nos enche de espanto e temor. O texto vai dizer que essas mulheres, quando recebem o recado do anjo, que Ele havia ressuscitado, diz o texto nos versículos 16 ao versículo 8, vai falar que elas estavam completamente tremendo, elas estavam em pavor, em espanto. E diz o texto que elas ficaram ainda algum tempo sem falar sobre o assunto, porque estavam apavorados no seu coração. E o que nós podemos entender sobre isso é que Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas que nos surpreende. Deus é um Deus de milagres que muitas vezes não passa sequer na mente do homem, porque elas tinham acompanhado o ministério de Jesus, os discípulos tinham acompanhado o ministério de Jesus, tinham visto Ele fazer tantas proezas, tantos milagres. O que seria uma pedra? O que seria uma pedra na porta de um sepulcro? Mas a preocupação batia na sua cabeça e dizia, quem vai remover a pedra? E talvez seja essa a sua preocupação nessa noite, o que vai ser de mim, o que pode acontecer comigo, o que será o amanhã, o que pode acontecer se eu for para o trabalho, e se eu for contaminado com essa doença, e o que vai acontecer com o meu emprego, o que vai acontecer com a minha família, e o nosso coração se enche de pavor, nosso coração se enche de temor. Mas amados, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, é um Deus de milagres, é um Deus que ouve a oração do seu povo, é um Deus que está no meio da igreja, é um Deus que está ouvindo o nosso clamor. Sim, as notícias, as preocupações abatem o nosso coração, como abateu o coração dessas mulheres, que dizia, quem vai nos tirar a pedra? Mas o que nós precisamos ter em nossa mente nessa noite, nessa Páscoa, é que Ele ressuscitou e Ele está vivo, cuidando de cada um de nós.
cuidando da sua igreja, cuidando de você, cuidando da sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A cruz não venceu, o túmulo não venceu, a pedra não foi obstáculo para ele, e ele ressuscitou para a glória de Deus, o nosso Pai. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração nesta noite, numa noite de ressurreição, que você renove seu ânimo, renove a sua esperança, renove a sua fé, renove a expectativa sobre o futuro, que você renove todo o seu pensamento, porque Ele está vivo, Ele está no meio de nós, e essa prova que nós estamos passando, nós vamos passar com Ele. Ele vai estar com você na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, cuidando de você e amparando você. Que você fortaleça a sua fé nessa Páscoa, que você enche o seu coração de esperança, porque a pedra foi removida e Ele ressuscitou, e Ele deixou uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te oriente em todos os seus caminhos, te livre do mal. É o que é a nossa oração nesta noite. Vamos orar? Pai querido, louvamos o Teu nome por essa ressurreição, essa Páscoa que Tu nos deste. Toma, Senhor, Deus, as Tuas mãos, a nossa vida, porque ela está, ó Deus, diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa igreja está funcionando domingo de manhã, domingo à noite e também quarta-feira, apenas para atender as pessoas, a resolver os problemas administrativos, mas também a igreja está aberta se você quiser chegar, orar, entregar o seu quilo. Nós estamos em campanha de alimento para acolher para as pessoas que precisam. Nós já temos um grupo dos irmãos da igreja que nós estamos ajudando, mas nós precisamos aumentar a nossa capacidade, porque temos que nos preparar para caso haja alguma necessidade. E também para suas ofertas, seus dízimos, a igreja continua com seus compromissos, com seus funcionários, com as pessoas, com o templo, com as contas que vêm, água, luz, e que você possa ter um ato generoso de fé e de esperança, amando a sua igreja e amando também a obra de Deus. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso e uma semana de vitória em Cristo Jesus. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou às 22 horas no canal da igreja, no Facebook, trazendo um estudo para a sua reflexão, ok? Um estudo que fala sobre o Evangelho de Lucas, e esse Evangelho que nos traz tantos ensinamentos para o nosso crescimento. Que Deus nos guarde. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Boa noite, estamos aqui, juntos aqui. André, vamos louvar a Deus. Saudade dos irmãos, de todo mundo. Saudade dessa igreja que a gente tanto ama. Nosso pastor, de todo mundo aí. Essa música fala muito aos nossos corações, porque algumas pessoas tentam entender as coisas que acontecem nesse mundo, por exemplo, a pandemia. A glória de Deus é de Deus, o que é de Deus é de Deus. E não dá para explicar Deus nesse sentido. Deus é Deus e acabou, simplesmente assim. Eu creio, acredito muito nesse Deus maravilhoso que a gente tem. Ele nos deu o livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que deve seguir, nações escolhem seus caminhos. E eu peço a Deus que a nossa nação e que todos nós, irmãos, a gente jamais venha se desviar dos caminhos do Senhor. Vamos iniciar a música, que os irmãos possam louvar junto com a gente, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo
querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém, oh, na, na, na. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, nem se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, nem se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, Dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus.
Tu és digno de honra, de glória e de louvor, Senhor Deus. Amém, Louvado seja Senhor. o teu nome, Pai. Amém. Que o Senhor Amém. esteja alcançando o seu lar nesta manhã, nesta noite, neste dia, onde quer que você esteja. Que você Amém. possa crer neste Deus maravilhoso e acreditar que nenhum mal vai alcançar você e nem a sua família. Amém? Amém. Amém. Um beijo em todos. Amém. Um beijão em todo mundo.